Tá ok. Então vamos ler o texto, né? Como nós falamos, nós vamos fazer sobre história. Não sei se vai dar de fazer tudo hoje. Se não der de fazer tudo hoje, a gente vai fazer o que der aqui desse texto hoje. Aí quinta-feira o Renato apresenta o trabalho dele e a gente finaliza isso aqui, tá ok? Então eu vou ler o texto. Isso aqui se trata da Primeira Guerra Mundial. First World War. First World War. Ou World War One. Okay? The assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary em Sarajevo. Agora que esse nome aqui é meio que espanhol, né? Sarajevo, alguma coisa, Sarajevo. On June 28, 1914, is often considered the immediate spark that ignited World War One. This event triggered a chain of events, including declarations of war and the mobilization of major Europe powers, leading to the outbreak of the conflict. Então, aqui, assassination é uma coisa que é bem parecida com o nosso português, né? A gente não precisa ir atrás disso. Isso aqui é o quê? Hã? Ninguém? Não era para ter vindo tudo, né? Isso aqui. A palavra em português é bem parecida com essa aqui, ó. Estamos conseguindo ver? A que eu destaquei aqui. Duke. Então, nós conhecemos, né, essa expressão de Duque, né? Tem até Duque de Caxias, o nome de uma cidade no Rio de Janeiro. Então, se trata de um duque, tá ok? Se trata de um duque. Então, Franz Ferdinand of Austria. Isso aqui é o nome da pessoa, Franz Ferdinand. E esse of aqui significa o quê? Hã? Of Austria, não é Australia, Austria. Da Áustria. Esse of aqui, ele dá o sentido de, o nosso de, não é? De. In Sarajevo, que eu acho que pronuncia desse jeito. Então, esse cara aqui, esse duque chamado de Franz Ferdinand, ele é da Áustria, mas o assassinato aconteceu em Sarajevo, certo? Isso foi o que iniciou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi o estopim, como a gente fala. Então, the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary in Sarajevo on June 28. Lembra do on para falar de tempo? Vocês lembram? June, também nós sabemos que mês que é, né? Sabemos, todo mundo? June 28. Então, aqui nós temos o mês, aqui nós temos o dia e aqui nós temos o ano que aconteceu isso. Que ano que foi? 1914. Is often considered often. Quem sabe o que é often? Eu sei, mas acho que eu esqueci. É tipo acontecido, não? Não, tem a ver com frequência. The word often is many times or frequently. Então nós temos aqui um sinônimo para ela, frequently. Dá de imaginar o que é frequently? É o quê? Frequentemente. Ou então many times. O que é many times? Many times.
Então, o que ele quer dizer aqui, ó, que essa situação aqui do assassinato do Duque da Áustria é geralmente considered, o que que é considered? Considerado the immediate spark, o que é immediate? Imediato, spark. Quem já assistiu Transformers aí conhece o Allspark. O que é spark? Tá vendo a imagem aqui? Vamos ver. Então aqui, ó, vocês veem que eu coloco aqui meaning. O que é meaning? Significado. Significado. Então, em vez de vocês não colocam em tradução, coloca meaning. Então aqui ó, você tem até a pronúncia. Ó. Spark. 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 Aqui nós temos ó, sinônimos: particle, iota, jot e many others. Glimmer. Mas ele tem um sentido, aqui como verbo, ele tem um sentido de cause, occasion, start. Start seria o mais próximo de spark, no sentido da nossa frase. Quem sabe o que é isso aqui, ó? Spark plugs. Quem sabe o que é isso aqui? Alguém sabe o que é? Peça de carro? É. Ela é responsável pelo quê? Não, é ignição? Ela fica lá no cabeçote, aí o cilindro desce, aí quando ele desce, ele enche de ar, aí quando ele vai subir, manda a gasolina, e esse chamado de spark plug, que em português é chamado de vela, na hora que o cilindro está subindo, ele dá uma centelha naquela gasolina com oxigênio comprimido ali dentro. Quando dá essa centelha lá na gasolina, o que acontece? Pum! Aí força o pistão para baixo. Tum. Aí ele desce, aí sobe. Tem outros queimando. Aí quando ele sobe, explode de novo. Bum, bum, bum. Funciona desse jeito. Então, spark plug é porque essa coisinha aqui, ó, ela é responsável por causar um spark, causar uma explosão ou iniciar o processo. Então, quando ele fala aqui, ó, the assassination is often considered the immediate spark, é considerada, geralmente é considerada alguma coisa assim, é considerado o que foi o início ali imediato que that ignited, o que é ignited? No carro ali não é chamado de ignição. Então, quando ignição, você coloca a chave na ignição e dá a partida. Então, quando ele fala spark that ignited, foi a primeira centelha que fez com que entrasse em movimento ali a situação para que acontecesse a Primeira Guerra. Obviamente, já tinha muita coisa acontecendo. Mas o que foi, como a gente diz em português, o estopim, o que realmente fez a coisa acontecer, foi esse assassinato do Duque da Áustria. Então, isso foi o que iniciou the World War I, certo? Em termos de inglês, até aqui todo mundo entendeu? Sim? Não, cara? Então, the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary in Sarajevo in June 28, 1914 is often considered the immediate spark that ignited the First World War ou World War I. Então, foi o que deu início to World War I. E geralmente isso aqui,
Quando você vê em inglês, vai vir nesse formato aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu digitar aqui. Ó, geralmente você vai ver assim, ó, World War One. World War One. WW1. World War One. Tá ok? Até aí tranquilo? Yes. Todo mundo? Posso fazer pergunta? This event triggered a chain of events. Então, aqui nós temos event e aqui nós temos events. O que é isso? Hã? Event é bem parecido para nós. Hã? Evento. Então, esse evento, quando ele fala aqui this event, se refere a quê? The assassination. The assassination é isso aqui, ó. Triggered. O que é triggered? É tipo pra falar que alguma coisa começou. Mas, ó, trigger. O que é trigger? Nós temos nós temos aqui essa palavra que é da onde aquela é derivada. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui da arma, ó. Aqui, bora pegar essa daqui. Isso aqui da arma é chamado de trigger. Trigger. Ok? Então, quando você está assistindo, por exemplo, Criminal Minds ou alguma série assim, que fala, o acidente com a mãe dele foi o gatilho para ele ficar dessa forma. Já viram a pessoa falar assim? Foi o gatilho para tudo isso acontecer. Tal coisa foi o gatilho para isso. Então, é trigger. Trigger. Então, você pode trigger somebody to do something. Você pode usar alguma coisa como gatilho para fazer com que alguém faça alguma coisa. Por exemplo, de raiva. A pessoa já está estressada e tu chega para ela e fala: calma, moço, calma, calma, calma. Aquela tua... você falando para aquela pessoa ficar calma faz ela ficar mais estressada. Mais estressada ainda. Então, triggered, quando tem esse D no final aqui, o que significa? Que está no passado. Então, aqui, triggered é como se ele dissesse, foi o gatilho. Foi o gatilho. Então, this event triggered, ou seja, ele iniciou a chain of events. Quem lembra o que é chain? Nós já vimos chain. Hã? Corrente. Nós vimos o que lá na lista no País das Maravilhas? Uma chain de flores, não sei se o nome Chain. Daisy Chain. Daisy Chain. Então, a chain of events. Bora ver se aparece alguma coisa aqui com esse chain of events. Colocar lá no... Por causa que é tipo... Por causa que a corrente tem vários... links. Links. Que em português é... elos. Um monte de... Tem um monte de... Chain of events. Que é assim, não é? Aqui, ó. Bora olhar aqui, ó. Ó, chain of events. Essa aqui ficou legal, né? Olha aí, events. Então, quando houve esse assassinato aqui, the assassination triggered a chain of events. Foi um evento, o assassinato foi um evento? Foi. Esse evento causou outros eventos. Então, quando ele diz aqui, ó, ele inicia esse parágrafo dizendo the assassination, e ele descreve assassination. Aí ele diz que é often considered the immediate spark that ignited the World War I. This event, aqui é como se ele repetisse lá embaixo. The assassination triggered
Estão acompanhando? Aqui, ó, deixa eu tentar usar a canetinha. Aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente pegar aqui The Assassination e colocar aqui, ó, retirar esse this event, vamos supor que esse aqui sumiu, e The Assassination tomou o lugar aqui. Ele colocou this event triggered para ele não ficar repetitivo. Para ele não ficar repetitivo, exatamente. Então, é como se ele dissesse The Assassination triggered a chain of events. A chain of events. Então, chain nós já sabemos, events também nós sabemos, including, o que é including? I have many students, including you. Eu tenho vários alunos, incluindo vocês. Posso falar essa frase? Posso ver se eu entendi essa frase? Incluindo a declaração da guerra e a mobilização do major? Aqui, major European powers quer dizer a maioria, como se fosse a maioria dos poderes europeus. Aqui, major não é o nosso, no sentido de major, como patente no exército, não. Entendeu? Onde nós paramos? Declarations. Todo mundo sabe o que são declarations? Sim, né? Nós temos the Declaration of Independence. A declaração de independência. Of war and the mobilization of major European powers. Então, quando houve essa questão aqui desse assassinato, os maiores poderes da Europa, em termos de militares, se mobilizaram. Para quê? Para se preparar para a guerra. Certo? Então, leading, o que é isso aqui? A palavra, né, base é essa daqui, ó. Lead. Que vem de leader, leadership, lead. Quando eu falo lead, this can lead to destruction. Isso pode nos levar à destruição, ou causar. Então, leading, tipo como se ele tivesse conduzido to the outbreak. O que é outbreak? Quem sabe? Tu sabe, Bel? Eu não sei a traduçãozinha, mas eu acho que eu sei falar mais ou menos. Tipo, pra onde estava acontecendo? É parecido com isso aqui, ó. Cadê? Parecido com Spark. Por exemplo, in 2019, we had an outbreak, or the outbreak of COVID-19. Outbreak é quando tem ali, por exemplo, houve a questão da pandemia, né, do Covid. Teve um outbreak, teve um momento em que a coisa aconteceu, boom, e começou a espalhar. Outbreak. Certo? Ficou bem entendido aí? Of the conflict. De que conflito nós estamos falando aqui? World War I. Certo? Deixa eu aumentar aqui de novo. Então, quando nós olhamos aqui, ó, The Assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary in Sarajevo on June 28, 1914, is often considered the immediate spark that ignited World War I. This event triggered a chain of events, including declarations of war and the mobilization of major European powers, leading to the outbreak of the conflict. Ficou entendida a frase? Para todo mundo? Eu acho que isso não é de war. Aqui? É? Não, o outro de baixo. É a mesma coisa, o de baixo? Ou war?
Declaration. Aqui? Sim. O que é Including. É igual eu falei aquela hora, por exemplo, I have many students, including you. Eu tenho muitos alunos, vários alunos, incluindo você, incluindo vocês. Então aqui, declarations of war quer dizer que muitos países declararam guerra uns aos outros. Essa foi a primeira guerra, né? Primeira grande guerra, geralmente é referida assim. Mas ela é a primeira guerra mundial. Mundial. Então nós temos alguns nomes aqui que não interessa muito pra gente em termos de inglês, por exemplo. O nome desse cara, aqui, ó. Aí aqui é o nome do país, inclusive o Arnold Schwarzenegger, ele é da Áustria. Ele não é americano. Hungary. Hã? Aqui, o primeiro nome ali é The Assassination of... Esse primeiro nome é o nome dele mesmo? Não, isso aqui é um título. Eu não entendi direito esse título. É como se fosse um duque. Tem o duque, a duquesa, da realeza. Sim. Ah, tá. Franz Ferdinand. Em Sarajevo, também é um nome específico, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Agora aqui o que a gente tem que se preocupar. On June 28, 1914, is often considered... aqui você tem que fazer esse t no final. Is often, aqui você pode falar das duas formas. Você pode falar is often, often ou often. Eu prefiro falar often, mas é opção de vocês. Considered, considerado, né? Considered the immediate spark that ignited, aqui é parecido como se no lugar do esse T virasse um R, em vez de ser ignited, ou seja, World War I, world. This, aqui não é this, é this. This nós sabemos que é quando está se falando do plural. Então, these. Esse aqui que eu estou escrevendo aqui se lê these. Esse aqui se lê this. Então, this event triggered, só lembrar, triggered a chain of events. Então aqui nós dissemos, né, que the assassination pode ser substituído aqui por esse this event. Então o primeiro evento aqui se refere a assassination. O segundo aqui, que é chamado de events, se refere a quê? Países declarando guerra um ao outro, ou seja, declarations of war, and mobilization of major European powers, ou seja, houve declarações de guerra de países contra outros e os maiores poderes da Europa começaram a mobilizar suas tropas ali para se preparar para a guerra. Então, o que ocasionou o início do conflito. Então, European powers leading to the outbreak of the conflict. Então, aqui, outbreak, a gente praticamente não pronuncia esse T aqui, ó, não é outbreak, não, outbreak, conflict, não é conflict, é conflict, outbreak of the conflict.